Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Júlia aqui do canal Juveiga Suculentas e a pedidos, gente, eu vou mostrar um pouco dos meus sédums, dar muitas dicas, como eu cultivo eles por aqui. Então é isso, gente. E mostrando aqui também um pouquinho, gente, olha só. Retirei a minha estufinha que eu tinha apanhado aqui, gente. Ela como diz, ela quebrou. Esse dia deu um vento aí essa semana, ventou bastante, ela acabou quebrando, eu tirei, eu nem mostrei. Até eu ia mostrar essa estrutura aí que a menina tinha me pedido para mostrar, mas infelizmente eu vou ter que tirar. Então ela foi muito fraquinha e acabou quebrando. Então por isso eu não vou mostrar, gente. Mas eu fiz uma pequena estufinha aqui. Essa daqui eu mostro pra vocês, gente, olha só. Ó, eu fiz com essas gradinhas aqui, ó, tipo uma tela que vende nas agropecuárias. Então as plantinhas que são mais chatinhas, aquelas que estão se adaptando ainda no meu cultivo, que elas estão começando agora, então eu vou pôr nessa estufinha, gente, olha só. Então algumas que estão bem feinhas, sabe? Aí eu vou acabar colocando elas aqui até elas se adaptarem para ver se eu vou colocar ela de novo no tempo, né? Então eu vou começando e colocando elas aqui. Mas é pequeno o espacinho, não vai caber quase nada. Mas eu vou ver o que eu vou fazer com algumas que estiver sofrendo com excesso de chuvas. Então é isso, gente. Então bora pro vídeo mostrar meus sédums. Espero que vocês gostem de ver minha coleção de sédum, gente. Olha, o primeiro sédum, gente, é esse daqui. É o Joyce Tulloch Variegata. Até tá com as folhinhas secas, ó. Que ela sofreu um pouco depois da geada que teve por aqui. O centro dele meio que começou, ó, a dar uma secada, gente, tá vendo? Ele secou um pouquinho, ó. E é só eu retirar esses miolinhos aqui, que depois eles vão rebrotar. Mas ele sofreu um pouco por conta da geada. Esse é o Joyce Tulloch Variegata, tá vendo? Mesmo que eu não deixei ele tomar coisa, ele acabou queimando um pouquinho. Que as variegatas são bem sensíveis, então ela meio que sofreu um pouco. Mas não deixa de ser uma plantinha de fácil cultivo. Joyce Tulloch Variegata. Eu tenho ele aqui na versão normal, que também tá bem bonitinha. E ele dá muitas brotação, gente. Olha só esse daqui, como ele tá bonito, tá vendo? Olha só, tá bem cheinho, tá numa taça aqui, ó. E olha só, bem cheinho, dá muitas brotação. Olha só, bastante brotação que ele dá. E fica assim bem bonito, bem colorido nessa época de verão. De verão não, desculpa, de inverno. E aqui mesmo hoje amanheceu 2 graus. Tá muito frio, mas já tá com solzinho já aparecendo já, só que aqui ainda não pega sol. Mas já tá com solzinho já esquentando. E a previsão é de dar 15 graus hoje, então vai esquentar um pouquinho. Mas tá bem frio. Esse é o Joyce Tulloch normal. E olha só os dois juntos, gente, olha só. Que bonitinho que eles são, gente, maravilhoso. Que vocês podem ter na coleção de vocês. Esse aqui são mais resistentes, esse não variegata, do que o variegata. Mas ambos são bem lindos e dá para você ter aí na sua coleção. O próximo, gente, é o Sedum Shangri-La. Esse é um sedum maravilhoso, fácil cultivo, mas também ele tá um pouquinho, como diz assim, um pouco estiolado, por falta de sol. Tá vendo que uma rosetinha, o centrinho tá bem, não tá tão compactinho? Ele tá faltando sol, que nessa parte aqui, infelizmente, tá com muita falta de sol. Daí não tá pegando sol nele, então ele tá bem, como diz assim, sentido.
E esse daqui é o variegata dele. Muito bonito, gente. Essa aqui são plantas fácil cultivo. Pode cultivar ele no tempo que eles vai muito bem. Esse é o variegata. E esse aqui tá pegando um pouco mais de sol. E dá pra ver a diferença entre um e o outro. Esse aqui tá, ó. Dá pra ver que ele tá bem sentido. Por falta de sol. Planta precisa de sol, gente. Direto nele. No mínimo, do mínimo 4 horas. E esse aqui acho que não tá pegando nem 2 horas de sol. Então ela tá muito fraquinho. Esse daqui, ó. Então ele fica muito sensível. Pode pegar fungos. E eu vou hoje passar a terra de diatomácea neles. Para ajudar um pouco. Ver se seca um pouco. Porque tem algumas plantas que tá dando oídio. Então vou passar a terra de diatomácea. Eu falei que eu ia passar esse dia e não passei ainda. Mas é uma planta assim, que é fácil cultivo. Você pode ter assim, tranquilo na sua coleção. É muito lindo, gente. Lindo de verdade. Esse é um outro cedo maravilhoso, gente. Muito bonitinho. Essa coloração amarelada que ele tem, tá maravilhoso. Esse aqui necessita de mais sol, porque senão ele estiola com muita facilidade. Ele tem a tendência a crescer assim, tipo arvoretinha. Mas olha só que coisa mais fofinha que ele tá. Dá brotação assim nos tronquinhos. Você pode fazer a poda plantando no vaso, que ele vai encher e formar um vaso bem cheinho. Esse é o Sedum Wayra. Muito bonito, de facílimo cultivo, gente. Olha, não dá praga. Ele tá se preparando para florir, olha só. Mas que coisa mais fofinha, gente. Pode ter na sua coleção sem tanto estresse, sem estar se preocupando muito, que ele vai muito bem. Outro sedum, gente, lindo, que dá uma coloração maravilhosa no inverno, mas ele precisa de um pouco mais de sol. E como eu já disse, aqui tá com pouco sol, gente, e ele está se preparando para floração. Olha só. Ele dá umas florzinhas amarelinhas muito lindas. Aqui tem algumas abertas, olha só. Que bonitinha que é a florzinha dele. Esse vasinho é bem antigo. Aqui, olha só. Eu já fiz a poda, já tirei rosetinhas daqui. Ele continuou brotando. Mas ele tá precisando tomar um pouco mais de sol, olha só. Quanta brotação que ele tá. E ele tá muito verdinho. Geralmente no inverno, quando ele pega mais sol, ele fica bem mais vermelhado. Ele fica com as pontas toda vermelhinha, só que esse ano ele não vermelhou, porque o sol aqui tá bem escasso. Então esse lado tá bem feinho, olha só, acho que meio que deu uma... Acho que tá precisando de rega, gente, tá bem murchinho. Olha só, onde que ela tá ali tem uma prateleira que tá em cima dele, acho que não molhou com a chuva que deu essa semana. Olha só. Mas é bem fácil o cultivo desse cedo. Esse, gente, é o cedo Hernandese. É muito lindo. Conhecido também como ovinho de tartaruga. Olha que coisinha mais fofa, gente. Ele andou caindo algumas folhas aqui, ó. Quando a estufa caiu, despencou em cima dele. Arrancou bastante folhinhas. Então ele solta com facilidade essas folhinhas. Aí eu acabei deixando aqui para ver se brota, olha. Ih, já tem uma ali brotando, gente. Olha que coisinha mais fofa. Então ele brota por folha, gente. Então, mas é um cedo bem tranquilo. Ele forma esses caulezinhos aqui, ó. Só que esse caulezinho, ele não é aquele caulezinho lenhoso, ele é aquele caulezinho mais macio. Então, ele pode ser que se tiver muita rega nele, ele tem a tendência a apodrecer também, gente. Então tem que cuidar bastante, não dar muitas regas para ele. Só quando o substrato secou, molha de novo. Aí ele é bem de fácil cultivo, é cultivado no tempo, então ele é bem tranquilo, não fica despetalando com o tempo, sabe? No tempo, é fácil cultivo esse daqui. Olha só, também tem que estar no sol. Pelo menos umas 4 horas de sol para ele, que ele vai ficar bem lindo. E essa arvoretinha linda, ó. Acabei de derrubar uma folha, mas não dá nada. Esse aqui vai brotar, gente. Às vezes também nesses vãozinhos que cai folha, pode ser que venha a brotação. Igual esse aqui, me saiu uma brotação aqui, ó. Então ele tem a tendência a formar tipo essa arvoretinha. Lindo.
essa fofura linda, gente, que tá nesse vasinho buquê, parecendo um buquê, gente. Que coisa mais fofa, olha só. Olha que lindo, muitas brotação. Esse aqui é o Sedum clavatum. Pensa num cedo lindo, maravilhoso. Também vai florir, gente. Isso aqui são artes florais, ó. É parecido com as rosetinhas, mas não são rosetas, são haste floral. Olha só. Tá vendo? Então vai dar bastante florzinha aqui e vai ficar maravilhoso. Ele tende a colorir mais, só que também tá com poucas horas de sol, então por isso que ela não tá tão coloridinho. Eu vou ver se eu acho um cantinho para mim colocar ele, para ver se ele fica mais coloridinho. Mas é muito fácil o cultivo esse Sedum, gente. Sedum clavatum. Esse é o Sedum desifilo major. Só que ele tá um pouquinho estiolado, gente. Eu fiz o replante dele e eu deixei no cantinho ali, mas ele não tá pegando sol. Então, por isso que ele tá assim um pouquinho estiolado. Mas ele tem a tendência a ficar pendente, bem bonitinho. Eu tenho um outro ali também, ó. Só que ele tá meio amareladinho, porque eu acho que ele tá meio que muita rega, eu acho. E ele tá pegando um pouquinho de claridade mais do que aquele. Mas eu tô achando ele amarelinho. E como esse vaso tá no tempo e não tem furo ali, eu tenho que fazer furo nesse prato para descer a água. Senão ele vai acabar apodrecendo, gente. É uma coisa que a gente faz, mas não pode deixar não, gente. Eu deixo porque eu esqueci de furar. Mas tem que furar para não deixar acúmulo de água. E esse Sedum, gente, é bem de plantar ele bem juntinho, para que o sol não queime esses tronquinhos dele, que é bem fácil. Às vezes que ele tá pendente assim, ele fica sem folhinhas aqui e o sol acaba queimando assim, aí às vezes pode ser que ele até caia, até quebra, né? Igual esse aqui, ó. Ele fica assim, e às vezes quando não tem proteção de outras plantinhas por aqui, ela acaba meio que queimando e secando isso aqui. Então é bom a gente estar replantando, pondo ele por cima da terra, porque senão ele queima com facilidade esses raminhos. Então é bom sempre estar plantando as moitinhas, junta bastante juntinho assim e plantar. Vão fazer arranjo também, fica muito linda essa planta. Mas sempre plantando não de um galinho só, tipo vários galinhos, para poder ele ficar bem juntinho e acabar tipo um protegendo o outro. Então ele vai ficar bem fácil e pega mais rápido. Olha só, pessoal, esse aqui é o Sedum Sedum pachifilum. Muito fácil cultivo, gente, se prolifera bastante. E tá aqui lindo, 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 gente. Bem coloridinho as pontinhas. Replantei não faz muito tempo e ele, ó, tá aqui muito lindo. Lindíssimo esse Sedum, gente, de fácil cultivo. Você pode ter sem medo aí na sua coleção. Esse aqui, acho que vai atrapalhar um pouquinho. Olha só, e esse é o Sedum burrito. Replantei faz pouco tempo também, então eles estão aqui se recuperando. Outra plantinha também que a gente tem que cuidar para você não esbarrar muito nele, porque cai muitas essas folhinhas. Então é um Sedum lindo, mas ainda tá aqui, não tá tão bonito, porque tá se recuperando ainda. É muito antigo essa plantinha aqui, então por isso que ele tá aqui, ó. Ele cai com muita facilidade essas folhinhas, então se você não cuidar, ele despetala inteiro. Esse é um outro Sedum também bem bonito, ele fica bem colorido, bem amareladinho, que é o Sedum crepúsculo. É fácil cultivo também, gente, mas ele tá também, acho que já enraizou, mas ele tá ainda adaptando aqui, que eu fiz o replante dele, então logo logo ele vai estar bem bonitinho. Mas por enquanto ainda tá aqui só umas rosetinhas pequenas ainda. O Sedum crepúsculo, também muito fácil cultivo. Olha só, pessoal, esse aqui é o Sedum mendonzai. Tá bem bonitinho, com bastante florzinhas aqui. Cheio de hastes florais.
Mas também replantei faz pouco tempo. Ainda tá aqui, como diz, a todo vapor. Ainda não tá bem cheinho, mas ele enche com muita facilidade, gente. Olha, mais um dele aqui. Esse aqui tá mais na sombrinha, ó. Ainda não pegou sol nele. Mas é um cedro muito fácil cultivo e que rende bastante. Ele sai muitas mudinhas no tronquinho dele, sem precisar a gente fazer poda. Esse aqui, gente, não poderia ficar de fora. É o cedro California Sunset. Uma plantinha maravilhosa, gente. Facílimo cultivo, que ele pode ser cultivado a sol pleno, que ele fica lindo, lindo, colorido. E também é uma planta que você põe ali, ó, não tem trabalho nenhum com ele. Muito fácil cultivo, gente. Facílimo cultivo dessa planta. Pode cultivar sem medo. Aqui eu tenho o Sedum Adolphe. Também fácil cultivo. Tá aqui todo enraizadinho. Eu fiz plantinha nesses vasos aqui. Então eles todos foram cortados e plantados. Todos esses vasinhos, gente, tem dreno aqui embaixo. Mais substrato, e daí eu plantei ele. A minha tendência que eu quero é que eles fiquem pendentes, eles cresçam e vai ficar pendente nesses vasos que eu coloquei nesse paredão aqui, ó. Olha só. Quero que eles ficam todos lindos, gente, todos pendentes. Vai demorar um pouco? Vai, mas eu sou paciente e eu espero. Olha só, pessoal, esse aqui é o Sedum Obesum. Então ele tá com as mudinhas bem pequenininhas. Eu quase perdi esse aqui que eu demorei de replantar. E por isso eu replantei ele aqui e estou esperando o bichinho crescer. E tá aqui muito linda essa planta, gente. E ele é maravilhoso. A única tendência que ele tem é que ele cresce bastante. Às vezes fica bem alongado. Mas é uma plantinha muito linda. Deixa eu ver se eu tenho mais um ali para mostrar. Não encontrei, gente, o maiorzinho desse dali. Que eu tinha dele maior, mas não achei não. Então eu vou mostrar ele esse aqui, gente, olha só. Tá pequenininho ainda. Eu replantei ele aqui, deixei ele aqui na frente. Olha só. Esse é o Sedum Cuspidatum. Bem bonitinho. Eu tenho mais cedro, gente, mas não tô achando onde é que eles estão. Tá espalhado por aí. Olha só como ele tá bonitinho, gente. Ele é bem bonito, ele fica muito colorido. Mas ele tá, ó, não tá tão bonitinho. Tô precisando fazer uma adubação nele aqui pra ver se ele fique mais bonito. O que mais? Olha, tem esse cedrozinho aqui também, quer ver, ó? Ele é muito lindo, esse cedro, gente. Olha só que bonitinho. Esse aqui, ó. Sedum Stale. Olha só, e a única mudinha que eu tô tendo dela é esse aqui. Mas é uma plantinha lindíssima, gente. Ele fica muito vermelhinho. Se eu achar mais, eu vou replantar naquele paredão ali. Ó, tô Sedum Angelina. Tem mais acima do telhado. Então é isso, gente. Esses cachorros não param de latir ali. Então vou finalizar, gente, esse vídeo hoje. Olha que bonitinho esse. Vou finalizar esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou aí, deixa um like, inscreva aí no canal se você não for inscrito. E queria mandar um grande abraço para Eliana. É Eliana, não? Ai, ai. Um grande abraço para Aline Boganic, que ela pediu esse vídeo, mandando mostrar os meus sedums. E vou finalizar com esse sedum aqui. Sedum não, esse é um Graptosedum, mas vou mostrar ele. Graptosedum bronze. Uma planta muito simples, muito antiga, já todo mundo acho que tem na coleção. Mas olha a lindeza que é esse sedum, gente. Não perde para nenhum outro novo que já apareceu por aí. Então é isso, gente. Se gostou aí, então, muito obrigado por ficar até aí no vídeo, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.